Olá pessoal, vamos ver então hoje uma defesa siciliana bastante instrutiva que foi jogada no Aberto de Kenai em 2010 entre Prabhuhari e Adita Udeshi. Bom, com certeza eu estou falando os nomes de maneira completamente errada e eu vou pelo menos dizer para vocês o rating dos jogadores. Então, rating feed. Brancas 1745, negras 2327. Pô, é uma grande diferença, mas a partida é muito legal. Então, aqui desde o começo, E4, C5 forçado, como já diria um amigo meu. Cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo D4, cavalo F6. Cavalo C3, A6, Najdorf, F3. Então, F3. Quando se faz esse lance, pessoal, só tem um objetivo: impedir cavalo G4. Só isso. Então, pense nisso. E5. Então, lance de princípio na Najdorf, tá? Cavalo B3, bispo E7, bispo G5. E aí, pessoal, como é que você classifica esse lance? Como um acerto ou como um erro? Esse lance é bem errado, gente. Esse lance é bem errado. Porque o bispo em G5 não trabalha bem com a ideia do F3. A ideia do F3 é para jogar bispo E3, para não ter o cavalo G4. O bispo G5, quando é que ele funciona bem? Ele funciona bem com esse peão em F4, tá? Porque a branca vai querer fazer um ataque conjugado no centro. Então vai querer atacar o peão de E5, vai querer atacar a casa D5, e aí o peão em F4 com o bispo G5 e a dama em E2 ou F3 vai fazer isso de maneira bastante harmônica. Aqui falta harmonia para as brancas com F3 e bispo G5, porque ele não consegue nada. Inclusive, ele vai trocar esse bispo mais tarde. Seguiu o roque, bispo F6, tá aí. Bispo F6. E aqui as negras já estão melhores somente pelo par de bispo, porque esse peão atrasado aqui é facilmente defensável. Bispo E2, cavalo C6. E observem aí essas setas, pessoal, já é uma grande dica aí para o que vai acontecer na partida. Roque, bispo E6, ajudando a controlar a casa D5. Veio o cavalo D5 ameaçando o bispo de F6. Bispo G5, cavalo D2. Agora, o jogador das negras decidiu capturar esse cavalo, o que é um resultado muito bom. Podia ter capturado antes, porque agora fica um peão em D5 e eu não tenho mais problema com o meu peão atrasado em D6. Cavalo E7, cavalo B3, e aqui faltou observar um lance, pessoal. Qual lance seria bem melhor para as brancas? Um lance mais ativo. E nós temos esse lance mais ativo. Casa central, quase uma casa forte. Cavalo E4. Cavalo E4 não tem F5 porque o bispo está caindo. Deveria vir bispo H6 e dama D3, por exemplo, com uma situação um pouco mais interessante. Mas ele não jogou isso, ele jogou cavalo B3. E agora, pessoal, as negras fazem um lance de ataque, mas um ataque posicional que vale a pena você dar uma pausa para tentar descobrir. Muito bem, pessoal. Cavalo F5, muito importante. Vocês estão vendo que esse cavalo está mirando o ponto E3? E essa casa E3 no campo das brancas é literalmente um buraco, porque não tem, a branca não tem bispo de casa escura para defender a casa, não tem nenhuma peça podendo chegar ali e não tem nenhum peão. Olha como realmente o lance F3, em conjunção com o bispo G5 e a troca do bispo pelo cavalo, não foi feliz, porque a ideia de jogar o bispo G5 é para pressionar o centro e não tem nenhuma pressão no centro das negras. Então, cavalo F5, lance muito legal da gente ver. Dama D3, dama F6, trazendo mais peças para o ataque e defendendo o cavalo. Cavalo D2, outro erro, e agora já é decisivo. Talvez o jogador das brancas tenha pensado, não, eu volto o cavalo para D2 para jogar cavalo E4 e tirar uma dessas peças menores que está muito perto do rei. Mas não dá mais tempo, pessoal. Brancas jogam em mate em 3. Quer dizer,
Não é bem mate em 3, mas eu vou explicar por que não é, mas quase que é. Bispo E3, cheque. Tá, pessoal? Por que não é mate em 3? Porque tem torre F2. Tem torre F2, então não é mate em 3. Mas jogou rei H1. E agora sim, pessoal, padrão tático, hein? Padrão tático que ocorre aí com uma certa frequência. Qual é o lance das negras? Cavalo G3 e abandonou. Por quê, pessoal? Se peão por cavalo, dama H6, checkmate. Vejam como esse bispo em E3 ficou poderoso. Claro, né? Se tivesse jogado torre F2 aqui, aí o melhor lance para as negras seria contra-atacar pela coluna C. E aí a partida continua, mas as negras estão ganhas, se não pelo ataque, pela vantagem material. Então, pessoal, uma partidinha em miniatura muito legal, que tem esse padrão repetitivo nos torneios e nas partidas que a gente joga aí na internet, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.